e voltavam para casa. E era todos os dias, era segunda, terça, quinta, domingo, sempre fazia a mesma coisa. E certo dia, o Espírito Santo me tocou em ficar. Então, assim, é uma sensação muito gostosa estar falando desse amor que me alcançou. Glória a Deus. E como prova viva, a gente pode falar que o Senhor transforma, que o Senhor cura e o Senhor resgata. Aleluia! Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sem muita historinha, eu queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. Convido os irmãos a ficar de pé em reverência à palavra. E a palavra do Senhor diz: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Baalá, de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão, a arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom e o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Deus santo e poderoso, mais uma vez, Pai amado, nós lemos a Tua palavra, Pai, que é o suficiente para a nossa vida. Pai querido, mas pedimos essa noite que o Senhor venha falar mais aos nossos corações, porque estamos sedentos de Te ouvir, estamos carentes de ouvir a Tua voz, Deus querido. Queremos sentir cada vez mais a Tua presença, Deus amado. Queremos, ó Deus, ser carregado pela essa presença maravilhosa que nos constrange, Pai, que nos traz uma paz que excede todo o entendimento. Pai querido, essa noite eu peço, em nome de Jesus Cristo, fala comigo porque eu preciso. Me usa, Pai amado, para ser um canal de bênçãos à sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode tomar os seus assentos. Meus irmãos, domingo retrasado, o pastor contou essa pequena história, um pequeno relato onde os israelitas perderam a arca do Senhor, que simbolizava
que simboliza ali a presença de Deus. Mas eu vou recapitular um pouco essa história. 1 Samuel, capítulo de número 2. Desculpa, 1 Samuel, capítulo número 3. Irmãos, 1 Samuel, capítulo 7. Samuel, capítulo 7, verso de número 2, vai dizer o seguinte: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Esse pequeno relato da história vai contar sobre a guerra de Israel contra os filisteus. E no momento de meninice, no momento de criancice dos sacerdotes, eles buscam a arca sem consultar a Deus no momento de batalha, e vai com a arca diante da batalha. E o povo perde aquela batalha, perde aquela luta. Então a arca é tomada. Mas o que me chama a atenção é que a arca ficou com os filisteus 7 meses. E ninguém da casa do Senhor se levantou a buscar aquela arca. Então o Senhor feriu aos filisteus. E os filisteus quis desfazer da arca. Então, quando os filisteus se desfez da arca, os filisteus colocou a arca no carro de boi. Daí a gente começa a ver com quem Davi estava aprendendo a buscar a arca. Isso não faz diferença de nós. Nós também, às vezes, vimos a casa do Senhor buscar essa presença como um ímpio. E como um ímpio, às vezes, a presença do Senhor fica em nosso meio. Talvez não traz aquele anseio, não mata aquela vontade que nós temos de ter o Senhor conosco. Então, os filisteus devolvem a arca para o povo de Deus. E a arca, ela chega numa cidade. E nós vamos ver que nessa cidade, chamada Bet-Semes, eles recebem essa arca com alegria. E ali eles fazem um holocausto com a madeira do carro de boi. E os próprios bois que vinham trazendo a arca, eles oferecem ao Senhor. Só que junto da arca veio algumas riquezas. Junto da arca veio peças de ouro. E não satisfeitos esses bet-semistas, agora eles abrem a arca do Senhor atrás de mais recompensas. E isso também me chamou muito a minha atenção, porque é algo que nós também fazemos. Às vezes nós viemos ao Senhor, viemos à casa do Senhor buscar a presença de Deus por aquilo que Ele pode nos dar. E não satisfeito, nós queremos tocar na arca de qualquer jeito. Não satisfeito com aquilo que o Senhor já proporcionou por nós na cruz do Calvário, que foi a nossa salvação. Não satisfeito somente com essa presença maravilhosa, nós queremos mais de Deus, e pedimos: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E o Senhor mais uma vez fere este povo, um povo sem reverência. Mas mais para frente, nesse verso que eu li, a palavra do Senhor vai falar de um homem, Abinadab, e por 20 anos essa arca ficou na casa de Abinadab. Mais uma vez, a Bíblia chama a minha atenção para o seguinte: por 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab, e em nenhum lugar da Bíblia
a gente encontra que Deus abençoou a casa de Abinadab. Em nenhum lugar da palavra do Senhor a gente encontra Deus, a presença do Senhor, abençoando aquele lar. Mais uma vez, eu volto a falar sobre nós. Quanto tempo nós passamos na presença do Senhor? Quanto tempo nós passamos na casa do Senhor? Talvez 20 anos, talvez até mais, 40, 50 anos. Isso não faz diferença para nós. Você sabe por quê, meus queridos? Porque nós tratamos a presença do Senhor como um simples móvel. Deixamos de lado, de vez em quando vamos, tiramos uma poeira e está lá a presença de Deus. E Deus levanta um rei. E a primeira coisa que esse rei faz é buscar a presença do Senhor. Davi se propôs no seu coração: eu vou buscar a arca, eu vou buscar a presença. Voltando um pouquinho o raciocínio, pior do que perder a presença de Deus é acostumar sem ela. Pior do que perder a presença de Deus é acostumar sem ela. Nós aqui estamos diante do povo que fazia todos os seus atos, seus ritos religiosos, e sem se importar se Deus estava ou não estava com eles. A exemplo disso, nós vamos ver a esposa de Davi, Mical. Quando Davi se propõe a buscar a arca, quando Davi busca a arca, isso nós vamos ver mais para frente, ela ira com Davi. Ela vai chamar a atenção de Davi pelo fato de Davi estar na frente do seu povo ali dançando e pulando. E Davi simplesmente dá uma resposta para essa mulher sensacional. Fala que o Senhor me chamou antes mesmo de seu pai. E eu nunca adorei na presença. E agora Davi está disposto a buscar essa presença de Deus. Se nós lermos nesse texto que eu li, nós vamos ver que a arca passa por uma cidade. Essa cidade chama-se Nacon. Essa cidade, o nome dessa cidade significa lugar onde não se pode tropeçar. Mais uma vez, trazendo para os nossos dias, para a nossa geração atual, eu faço uma pergunta para a igreja: onde nós temos tropeçado? Será que nós estamos igual Davi? Carregando a arca, buscando a arca de qualquer jeito, como os filisteus, como os ímpios? E às vezes nós tropeçamos simplesmente onde não pode tropeçar. Você quer um exemplo disso? Quando nós estamos no meio de pessoas que não é cristãs, e nós ali, por descuido, tropeçamos, falamos algo que não era para ter falado. Qual é a primeira coisa que essa pessoa fala conosco? Poxa, logo você que é crente. Aí está o exemplo do tropeço, onde não se pode tropeçar. Mas, lembrando ainda de Abinadab, nós vamos ver que agora o seu filho toca na arca. O seu filho de qualquer jeito toca na arca. E vai chamar a atenção aqui no texto porque a Bíblia fala que Davi se entristeceu. Aí eu quis entender por que Davi se entristeceu, justamente quando esse homem toca na arca. Se a gente lê em 1 Crônicas, capítulo 2, nós vamos ver que esse homem é sobrinho de Davi. Nós vamos ver que agora Davi está triste, porque um membro da sua família já não está entre eles mais. Mas Davi faz uma coisa que eu e você temos que fazer. Se nós estamos no meio dessas duas pessoas que eu citei, Mical, que se incomoda com a adoração dos outros, ou Abinadab, que passamos tanto tempo na presença e essa presença não nos muda, essa presença não nos constrange, Davi agora vai aprender como buscar essa arca.
1 Crônicas, capítulo 15. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, no verso 1: fez também Davi para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus. Ou seja, nós temos que preparar um lugar para essa presença de Deus. Nós temos que nos oferecer como sacrifício vivo para essa presença de Deus. Nós temos que buscar essa presença de Deus com reverência. Nós temos que buscar essa presença de Deus agora com vontade. Nós temos que buscar essa presença de Deus com temor. Não é de qualquer jeito. Eu faço minha a palavra do pastor sobre o bolo. Se a gente for fazer o bolo e fugir da receita, o bolo vai dar certo? Para Deus também tem uma receita. Para Deus também tem um jeito certo de buscar essa presença. Então Davi vai lá aprender. E Davi pega os seus livros, que naquela época eram só 5, só o Pentateuco. E Davi começa a buscar como buscar essa presença. Davi vai falar no verso 2: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas. Davi agora sabe que quem pode tocar na arca é somente os levitas. Mas não é qualquer levita. Não é qualquer levita. São os levitas coatitas. Então Davi agora reúne todos da casa de Levi. Davi agora reúne todos os levitas para trazer essa arca. E no verso 11, a Bíblia vai citar que Davi chamou todos os sacerdotes. E Davi, no verso 12, diz o seguinte: e disse-lhes: vós sois chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que tenho preparado. Segunda coisa que a gente aprende com Davi: santificação. Às vezes a gente passa o domingo inteiro na frente da televisão, pastor, e da hora do culto a gente vem aqui, ajoelha 5 minutos e fala: Deus, fala comigo. Mas Deus já está falando desde a escola dominical, Deus já está falando desde o culto de quarta, Deus já tem falado, mas a gente não tem dado ouvido a Deus. Talvez um versículo mais citado no meio desse caos que está o mundo está em 1 Crônicas, capítulo 14, se eu não me engano. Vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 14, é o verso mais citado no meio dessa pandemia. 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, beleza, e orar, beleza, buscar a minha face, beleza, e se converter dos maus caminhos. Aí nós temos ouvido falar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ei, o povo que chama o nome sou eu, somos nós, se humilhar e orar, e a gente pula. Converter-se dos maus caminhos, isso a gente pula e já vai para o final. Então eu ouvirei dos céus e sararei a terra. 100% das vezes que eu ouvi essa palavra foi ministrada dessa forma. O povo tem se esquecido de mudar, de se converter dos seus maus caminhos. O povo tem esquecido de deixar aquilo que é mal perante ao Senhor de lado e buscar a face do Senhor. Eu estava conversando com minha esposa e falei com ela: quando um homem pecou, Davi, foi enviado o anjo da morte e Davi se arrependeu e buscou o Senhor, e Deus falou: Davi,
sacrifica em tal lugar, porque lá está o anjo da morte. E bastou simplesmente Davi ir e sacrificar. Será que temos homens como Davi em nossos meios? Para simplesmente ele chegar e falar: Senhor, aquieta essa tempestade. Será que temos pessoas dentro desse critério que Davi, que se dispôs ali a clamar a Deus por todo o povo? Por que com Davi deu certo e agora na nossa geração não tem dado certo? Será que nós temos parado para ouvir a Deus? Será que nós temos vindo para o culto de coração aberto, querendo ouvir de Deus, querendo buscar de Deus algo para aquietar essa tempestade? Ou será que simplesmente nós só estamos vindo e adorando a arca, e a arca está aí, a presença é linda e a presença é gostosa, mas não muda a nossa vida? Nós vamos continuar vendo aqui com Davi. Verso 14 de 1 Crônicas 15. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Chama a atenção aqui para os levitas. Quem são os levitas? Na nossa geração, levitas é só os que cantam. Mas eu tenho uma notícia para te falar. Nós pegamos o livro de Levita, o livro de Levíticos, e lemos ele como se fosse escrito para um povo, para os levitas. Não, essa aqui é a lei dos levitas. A gente pega esse livro como se fosse Romanos, como se fosse Efésios, e lemos como se fosse a lei para os cantores, ou com um certo tipo de pessoa. Mas deixa eu te falar para você uma coisa. O livro de Levíticos, esse nome Levíticos é um nome latinizado. O livro de Levíticos, todo o livro, todo o Pentateuco, tem o nome do livro, a primeira palavra do livro. Gênesis é no princípio. Então, latinizado, trouxeram para Gênesis. E Levíticos, a primeira frase que nós encontramos é: e chamou o Senhor. Então todos que têm esse chamado, todos que ouviram o chamado do Senhor, essas leis é para nós. A mesma reverência que esse povo tem que ter, nós temos que ter. Aí nós vamos aprender com Davi agora o seguinte, verso 15, Davi fala, no final do verso: com as varas que tinham sobre si. Opa, então a presença de Deus agora é carregada sobre as costas dos levitas. A presença de Deus agora é carregada sobre as costas daqueles que têm o chamado. Entender isso para mim foi o que mais me machucou, pastor. Porque eu sempre, depois que eu converti, eu sempre bati no peito e falei: eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Mas esse chamado não me muda. Que chamado é esse? Mas aí eu vi que eu tenho que me dispor a esse chamado. Aleluia. Eu tenho que me dispor a esse chamado. E nós continuamos lendo aqui agora, nós vamos ver que Davi agora busca a arca da casa de Obed-Edom. E Davi leva essa arca para a casa do Senhor. Mas me chama a atenção Obed-Edom, que agora Obed-Edom está sem a arca. Obed-Edom agora, ele está sem a presença. Só que Obed-Edom não ficou satisfeito por isso. Talvez vocês vão falar assim: agora você ficou doido de vez. Onde está isso na Bíblia? A Bíblia vai falar que Obed-Edom agora era porteiro da arca. Alguns estudiosos falam que Obed-Edom virou o guardião da arca.
Quando nós estamos na presença de Deus, é isso que tem que trazer no nosso coração, o desejo de ficar próximo da arca, o desejo de ficar sempre próximo dessa presença. E às vezes tudo é empecilho para a gente ficar nessa presença. O pastor citou aqui essa semana o jejum. Ah, não, eu não posso jejuar não, porque eu trabalho, eu gasto muita energia. E a presença? Ah, mas hoje eu não posso fazer isso não, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. E a presença? Ei, Obed-Edom largou tudo que ele tinha para ir ficar vigiando a arca, para que ninguém venha a tocar, a roubar essa arca de novo. E hoje tudo tem nos tirado a arca, tudo tem nos tirado da presença. Eu queria, meus irmãos, assim como essa palavra falou muito no meu coração. Outro dia nós estávamos aqui conversando e nós falamos que a igreja somos nós. Mas que igreja que nós estamos sendo? Qual é a igreja que nós somos? A igreja que está acostumada a ficar sem a arca, que vem simplesmente para um rito? A igreja que tem a arca por 20 anos e não muda, não prospera, nada, fica tudo a mesma coisa? Ou a igreja, assim como Obed-Edom, que essa arca ficou na presença dele apenas 3 meses e mudou toda a sua casa, mudou toda a sua família, mudou o próprio Obed-Edom. Porque agora Obed-Edom não se afasta da arca. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Queria que os irmãos se colocassem de pé, em nome de Jesus. Irmãos, nessa lição, o que a gente vai mais aprender é que da nossa maneira não dá, da nossa forma de buscar não dá. E hoje o que a gente mais ouve é o seguinte: eu tenho minha maneira de adorar a Deus, eu tenho minha maneira de buscar a Deus, eu tenho minha maneira de fazer para Deus. Ei, a sua maneira não deu até hoje, muda essa maneira. Começa a buscar o Senhor, assim como Ele pede. Começa a buscar de Deus. Deus, como eu busco a Tua presença? Deus, como eu faço para sentir a Tua presença? E a Bíblia vai falar que aquele que pede é dado. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Então o que te impede essa noite de sair daqui sentindo a presença de Deus? O que te impede essa noite de ser transformado por essa presença de Deus? O que te impede? Se só depende de você pedir, só depende de você buscar, só depende de você bater. Eu queria fazer uma oração, irmãos, mas que em nome de Jesus você possa estar orando aí também, clamando a Deus essa presença maravilhosa. Aleluia! Clamando a Deus para que Deus venha tocar. Em 1 Timóteo, meus irmãos, só para terminar, algo que o Senhor colocou no meu coração. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Glória a Deus. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Esse texto aqui vai falar do reavivamento do obreiro, vai falar do reavivamento daquele que tem a presença de Deus, vai falar que Paulo vai chamar a atenção de Timóteo para ele estar sempre com esse fogo aceso, assim como está escrito no Levítico, que o fogo arderá continuamente. É isso que nós precisamos, que o fogo venha arder continuamente. Ora no seu lugar, peça ao Senhor para te tocar. Eu ia convidar os irmãos aqui na frente, mas devido a essa pandemia, acho que a gente nem pode fazer isso, né, pastor? Então, ora no seu lugar, ora no seu onde você está, clama ao Senhor para te tocar essa noite de uma maneira sobrenatural. Aleluia! Em nome de Jesus, Deus Santo e Poderoso, Pai tremendo,
Pai querido, mais uma vez nós te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai querido, nessa noite nós te pedimos que o Senhor venha reavivar a tua igreja. Pai, nós queremos te oferecer uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja, Pai amado, viva, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa tocar em cada alma aqui presente, Pai, em cada vida, de uma maneira sobrenatural, Pai amado. Clamamos, Pai, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus. Sem a tua presença não dá, Pai. Da nossa forma não dá, Deus. Não deu até hoje, Deus. Não dá. Nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor venha nos mostrar a maneira certa de te buscar, meu Deus. E venhamos te pedir, Pai amado, a maneira certa, Pai, de te alcançar, de alcançar essa presença maravilhosa. E assim como Paulo escreve, Pai querido, esse fogo venha arder continuamente em nossos corações, Deus. Queremos te entregar, Pai amado, uma igreja viva, santa, irrepreensível. Pai querido, toca em cada um essa noite, meu Deus, de uma maneira sobrenatural, Pai amado. Que nós venhamos sair daqui essa noite diferente, sentindo a tua presença, como foi ministrado aqui no louvor, Pai, carregando a sua presença como arca viva. Como arca viva, meu Deus. Sem a tua presença não podemos nada, Pai. Sem a tua presença, Pai amado, a palavra do Senhor vai falar que sem a tua misericórdia o inimigo já tinha nos consumido vivo. Sem a tua presença, Pai, o inimigo já tinha nos consumido vivo. Pai querido, que a sua presença venha tomar este lugar, venha tomar cada vida, venha tomar cada membro dessa igreja, aqueles que estão em casa, Pai querido, que o Senhor venha reavivá-los, em nome de Jesus.